legal. Primeira coisa que eu tenho aqui, ó. Sidrolândia, valor da área, metragem da área construída, 48,83, certo? O que é válido falar aqui? Aqui a gente colocou 3 dormitórios num projeto em que geralmente todo mundo que vende esse projeto vende 2 dormitórios. Esse é um dos diferenciais. O custo dessa obra dá 96.729. Então, tecnicamente, a gente vai ter 96.729 dividido por 48,83, 49. Tá dando 1.974 por metro. 1.977,79, tá aqui embaixo, tá vendo? Aí aqui tá custos operacionais com aluguel, energia, água, internet, café, prolabore de funcionários, 5 mil. Isso aqui é muito interessante. Se a gente vender, por exemplo, 5 casas, a gente está falando em 25 mil de custo no escritório. Entendeu? Então tá muito bem calibrado esse custo aqui por venda de imóvel. Tá calculado o custo de venda de imóvel. Depois tem a comissão por metro do corretor, que também tá alta. Por exemplo, tá quase 5 mil reais por metro quadrado, tá dando 100 reais por metro quadrado, tá dando 44.883. A gente pode pagar, sei lá, por corretor 3 mil por uma casa dessa. Mas tá legal, tá aqui também, tá um valor legal pela casa. Imaginado que alguém comprou uma franquia conosco, ele tem que pagar um ROIT. O ROIT está calculado aqui, ó, 4.550. É o que a construtora União recebe quando vende-se uma casa dessa. E depois está aqui um custo por engenharia. Custo por engenharia, 5.500. Tá vendo esse custo por engenharia aqui de 5.500? Vamos imaginar que a gente vendeu 4 casas. Ou seja, a gente tem 5.500 vezes 4 casas, dá 22 mil, correto? Mensal, vendeu 4 casas, 22 mil reais, certo? Aí depois a gente tem aqui, vamos imaginar que a gente vendeu só 2, deu 11 mil reais. Depois a gente tem aqui o custo por obra. O custo por obra total, então, sai 118.710,61, que dá um total de metro quadrado de 2.431. O que foi calculado aqui? Foi calculado toda a operação. Então, foi pensado aqui tudo que seria necessário entre aluguel, energia, água, luz, telefone, somente a obra dá 96 mil. Os outros custos que são fora a obra, eles dão em média aqui, sai de 96 mil e vai para 118 mil. Então, tecnicamente, a gente tem um custo externo aí de praticamente 20 e poucos mil reais. Esse cálculo, ele está muito preciso e ele está para mais. Tá? Por exemplo, a gente pode pagar menos para o corretor, correto? Aí, pensando num processo igual esse, a gente entende que 118.710 mais um lote que custa 70 mil são 188.710. Então, se faz uma casa de 3 dormitórios, sala, cozinha, banheiro e lavanderia em Sidrolândia, onde a gente tem um lote de até 70 mil, a gente pode escolher um lote de 80, o cliente pode ter um lote que fica 40 mil para quitar. Muitas vezes você vai pegar um cliente que ele não tem 70 mil do lote, ele deve só 40. Entendeu? A gente vai somar 40 mais o valor da casa. Então, entende-se o seguinte, que no cenário de 70 mil de lote, mais 118 de custo de casa, a gente tem 188.710, correto? Quanto é que você quer ganhar líquido numa casa igual essa? Eu geralmente coloco uma margem de lucro de 50, certo? Então, pensando numa margem de lucro de 50, a gente teria 188.700 mais 50 mil. A gente está falando em 239 mil, 238.710. Eu quero comprar uma casa dessa à vista, Lu. Você faz ela para mim 225? Faz, tem margem para isso, você está sabendo quanto está custando. Lu, você está vendendo agora 10 casas por mês. 10 casas por mês, você está ciente que você está, só de engenharia, você está recebendo 55 mil reais. Que é a mesma planta, você vai gastar 5 mil com a varada de construção. Então, só de engenharia está vindo 55 mil reais aqui. Depois tem um custo por obra que a gente colocou de 5 mil. Se você estiver vendendo 10 casas, está vindo mais 55 mil reais. Que está aí que 5 mil e pouquinho por casa. Só de dinheiro que você pode investir em gestão de tráfego, anúncio impulsionado, aluguel, energia, água, luz. Então, você entende que está tudo calculado aqui, preciso, a parte tanto de existência, quanto também a parte de execução. Mas aí, vamos imaginar que é o seguinte, a Lu agora, primeiro, fez a COF. Depois ela assinou o contrato. Na hora que ela assinou o contrato, foi feito as mídias sociais. Na hora que foi feito as mídias sociais, começou a fazer a gestão de tráfego. Na gestão de tráfego, ela vem para 2 circunstâncias. Ela vem para B2B e B2C. Primeiro, a gente vai cadastrar corretores, imobiliárias, engenheiros e arquitetos e loteadores. Por quê? Porque é o nosso público, é legal conversar com esse público. Alinhou com esse público vai querer saber, eles são curiosos.
Se você precisa de um time para execução de obra, o engenheiro muitas vezes tem um time. Se você precisa de uma arquiteta para fazer os projetos, geralmente não, porque vai ser o mesmo projeto, você vai precisar só de um para assinar, um engenheiro de campo. Depois vão precisar, as imobiliárias vão querer revender sua casa, vão querer saber como é que funciona. Aí, Lu, é o seguinte, você está ganhando 50 mil de lucro. Se uma imobiliária quiser revender sua casa, você fala para ela que você vai dar 15 mil do lucro para ela, faz sentido? Ela vai te trazer o comprador? Faz. Faz sentido você combinar e dar só 10 e ela concordar, porque já que já está considerando 5 mil para o corretor, então tecnicamente se der 10 para ela, tá ótimo. Vai te sobrar 40. Entendeu? Então aí a gente conversa com esse time para isso. Esse time tem essa serventia. O loteador vai te trazer lote que, ao contrário de 70, vai sair para você por 60. O corretor vai te trazer o cliente que já comprou o lote e está pagando. Ele tecnicamente quer que você ajude ele a quitar o lote e construir. Esse cliente não deve 70 mil do lote, já deu 20 mil de entrada, ele já pagou um pouco desse terreno, correto? E aí então esse pessoal vai até um escritório. Aí nesse escritório, esse pessoal vai levar a documentação de clientes. Eles vão levar fixo? Também. Eles vão mandar num sistema que eles vão ter uma senha de acesso chamado Matrix? Também. O que tem lá no Matrix? Lá tem uma senha master. O que a Lu entende? Que o João colocou um cliente lá para aprovar o crédito. Aí lá no Matrix, na hora que põe esse documento, vai direto para o setor de aprovação da União. Aí como você tem um grupo de WhatsApp, nesse grupo de WhatsApp vai lá, parabéns Luciana, corretor João colocou o cliente da Maria, Maria crédito aprovado, valor tanto aprovado. Aí, quando aprova o crédito da Maria, é criado um grupo de WhatsApp com a Maria, que é colocado você e todos os setores. Vai um código de aprovação da Caixa com o crédito aprovado da Maria. Ela pode entrar no Gov e confirmar que o crédito está aprovado. Através do Gov, ela consegue confirmar. Na hora que aprovou o crédito, você vai falar, parabéns, Maria, próximo passo é assinar o seu contrato. Vem o setor jurídico da União, em menos de 10 minutos já te manda o contrato. Aí vem um vídeo meu lendo o contrato por 45 minutos, o contrato inteiro. A Maria assiste o vídeo e acompanhando o contrato. Geralmente, quando eu vou nessas reuniões, a pessoa assiste o vídeo, lendo o contrato, e a gente pergunta se tem alguma dúvida, ela fala nenhuma, porque leu o contrato por inteiro. Aí, feito esse processo, ela assina o contrato. Na hora que ela assina o contrato, Lu, ela te entrega o carro já transferido para o seu nome, ou 20, 30 mil de entrada já na sua conta, de imediato, tá? Em 70% dos casos, ela já tem um terreno, já tem um terreno que ela está pagando. Nos outros 30%, ela precisa contar com uma assessoria para poder escolher um terreno. Ela precisa escolher um terreno. Só que você vai estar muito ocupada, você não vai ter interesse nisso. Você vai falar, lembra que nós fez a reunião com os corretores antes? Os corretores de Cidrolândia vai te falar assim, Lu, eu tenho 10 terrenos lá onde ela quer. Aí você já vai ter os lotes no gatilho para poder fazer isso. Aí, tecnicamente, essa pessoa está com o terreno lá, tudo enviou a documentação. O que eu acho muito válido? Contratar um engenheiro. Por quê? Porque alguém precisa assinar essas obras. Esse engenheiro que vai assinar vai sair daquele custo que a gente tem lá, 5 mil por obra, ou vai sair pelo 5,5 da engenharia que a gente está cobrando de cada um, tá? Então, tem um engenheiro geralmente vai cobrar uns 4 mil, 3,5 para assinar o projeto aí. Aí, o que aconteceu? Assinou esse projeto, foi para a prefeitura. Na hora que foi para a prefeitura, saiu o alvará de construção. Na hora que saiu o alvará de construção, a Caixa assinou, pagou o dono do lote. Na hora que pagar o dono do lote, numa casa igual essa, vamos imaginar que a gente está calculando, 239 mil, tá? Que é 238 mil e os quebrados, por 239 mil. Na hora que pagar o dono do lote, vai cair na conta dele 70 mil do lote. Correto? Sobrou 169 mil para nós, ok? Desses 169 mil, em 90% dos casos, nós não vamos ter 169 mil para receber. Você já pegou uma entrada de 25, 30, a maioria dá isso. Aí na sua região o pessoal dá 40. Vamos imaginar que deu só 20 de entrada. Então a gente está tendo 148 mil de financiamento. Como é que esses 148 mil de financiamento caem? Eles caem a cada porcentagem que você executar. Ou seja, esses 148 mil, eles têm uma porcentagem de execução. Cada porcentagem de execução corresponde a alguma coisa. Aí vamos imaginar agora que o Marcos assinou na Caixa. Temos que começar a obra, não temos? Aí o que vai acontecer? Por que nós vamos criar uma operação de execução toda terceirizada? Na hora que o Marcos assinar lá na Caixa, quem que vai vistoriar a obra? O nosso engenheiro contratado. O nosso engenheiro contratado, que a gente paga por mês, que sai lá daquele 5,5 de engenharia ou dos 5 mil de custo do coisa. O nosso engenheiro vai lá vistoriar. Ele vai vistoriar o quê? Nós já vamos ter uma empresa cadastrada que faz a limpeza do lote, correto? Sim. Então, o João, que é da empresa contratada, porque através da gestão de tráfego a gente vai cadastrar os 8 fornecedores que a gente precisa, o João vai iniciar uma obra, o João vai lá, faz a limpeza do lote. Nosso engenheiro liga para nossa empresa parceira, fala, tudo bem, João, saiu a primeira casa aqui para você limpar o lote, pode ir lá e fazer a limpeza. Então, o João foi lá e fez a limpeza do lote, correto? Aí nós vamos contratar uma empresa de engenharia.
ou uma empresa de empreiteira. O que que essa empresa tem? Ela tem um pedreiro, um pintor, um servente, ele é um arquiteto, um engenheiro, isso vem também através da gestão de tráfego, isso vem aos montes. O que que esse cara vai fazer? Esse cara, porque nós não vamos ter funcionário fixo nosso, esse cara ele vai chegar lá, ele vai fazer o seguinte, ele vai fazer o radier, é um quadrado, ele vai só montar esse quadrado, vai vir o cara que nós contratamos, o seu parceiro do concreto, ele vai só fazer o quadrado, marcar o quadrado, vai vir o cara do concreto, vai jogar o concreto. A empresa do concreto também é uma empresa parceira nossa, que a gente já vai calcular. Feito esse processo de colocar o concreto aqui, que é muito simples, é um concreto básico, a gente tem que esperar ele concretar por um dia, fechar por um dia. Essa empresa que fez esse cadastro conosco, que é uma empresa, tanto a que fornece o concreto, quanto a empresa que fornece a mão de obra, eles têm ciência de que momento e que característica que eles vão receber. A gente vai combinar isso com eles. Aí o que que acontece? Esse cara foi lá, ele marcou o terreno que provavelmente ele vai gastar 24 horas para marcar, o cara do concreto foi lá e fez a concretagem, correto? Aí esse engenheiro, ele vai lá e vai fazer o seguinte, ele vai montar, junto com os seus funcionários, a malha. É uma malha de aço que sobe. E a empresa nossa da forma vai montar a forma. Aí montou a forma com essas malhas. Aí vai vir o cara do concreto, certo? Na hora que o cara do concreto vir, que ele jogar o concreto, que ele vai gastar 1h30 para jogar o concreto, no outro dia vai poder desenformar. Geralmente isso não vai mais que uma semana, tá, Lu? Sim. Ela precisa ser armazenada aí. Lembra, Lu, que eu te falei que a gente ia precisar de um... Ah, não, eu acho que foi com o Paulo que eu falei que a gente ia precisar de um local. Ele até falou, não, eu tenho uma empresa elétrica que é muito grande lá, tem como colocar, mas essa forma, ela não é uma coisa assim... é um lugar que, tipo assim, 30 metros guarda ela. São placas, né? Então, não é uma coisa difícil de guardar. Geralmente, na hora que a gente tiver a casa modelo, a gente vai criar uma estrutura dentro da casa modelo para ela ficar guardada. Mas ela fica guardada assim, ó, tipo, o Marcos, em pequenas frações de momento. Por exemplo, ela já vai para aí na hora que tiver que executar, já vendeu 10 casas. Ela sai de uma casa e tem que ir para outra. Entendeu? Então, assim, ela vai ficar guardada para ir buscar, ou vai ficar guardada porque chegou hoje, vai montar amanhã. Ela não tem um estoque de ficar guardada, sabe? Ela tá sempre sendo montada. Aí, o que que acontece? Na hora que montou essa forma, que concretou, que vamos pensar, e ficou uma semana, na hora que a gente tirar a forma, a gente poderia pedir uma medição no radier. Mas a gente vai pedir uma medição quando tirar essa parte aí. Lu, quando tirar essa forma aí, se tiver 168 mil da caixa, vai vir na hora 84 mil de dinheiro. Tá fechado o seu. Porque aí a gente alcançou na PCI 84% do valor. Aí nós não estamos com uma semana de operação. Vamos pensar que nós estamos com 15 dias de operação? Nós pagamos nossos colaboradores. Aí uma empresa de telhado, a gente compra a empresa de telhado, igual aqui, eu compro a empresa de telhado, o telhado vai lá, e o cara vai lá e põe o telhado inteiro. Ele já monta a parte estrutural, monta tudo, eles põem tudo. Aí essa empresa do telhado é acionada, ele vai lá e põe o telhado. Tecnicamente, nós podemos pedir uma medição com o telhado feito. Mas não acho válido. Prefiro pedir uma medição, porque quando já colocou o telhado, aí o que que vai faltar? Vai faltar só colocar 5 torneiras, uma pia, um vaso, porque as portas e as janelas já são encaixadas, tá? Quando a gente concreta lá, as portas e as janelas já estão encaixadas. Entendeu? Então, tecnicamente, o que que acontece? Não, vai faltar só colocar as pias, portas e o telhado. Quem é que vai colocar as pias, as portas, os telhados, pintar e pôr o piso? Uma empresa parceira que vai cobrar um valor de custo que a gente calculou. Se você... Depois o Ricardo vai mandar um documento, que eu não te mandei ainda, daí, ele vai mandar, tipo assim, acho que a gente calculou 12 mil de mão de obra para essa empresa fazer toda essa parte de estrutura, pintura, colocou o pedreiro a 250, o servente a 150, calculando os prazos que eles gastam e o tempo. Porque, por exemplo, dentro desse processo, até a pintura da casa, eu coloquei um valor considerável, mas a pintura da casa é um negócio que pode se pegar uma empresa parceira que pinta a casa, para ela pintar uma casa, pintar outra. A gente colocou um valor até considerável, mas eu te digo que assim, a gente pode economizar muito nisso, porque não tem que preparar nada da casa, a parede é lisa, dá para pintar uma casa por dia. Entendeu? Então, como a gente fez esses custos, a gente não fez esses custos para nós contratar pedreiro, para nós contratar servente. São empresas parceiras que vão lá e executam terceirizadas essas partes de execução nossa. A gente gerencia essa execução terceirizada. Todos os itens e todos os custos estão extremamente calculados de acordo com a sua região. E todas as margens de custos foram pensadas. Por exemplo, vamos imaginar que a gente esteja numa operação mega, hiper, ultra fodástica. A gente está vendendo 20 casas lá por mês. A gente está falando em 20 vezes 11 mil reais, que são 5.500 de engenharia, 5 mil de obra.
A gente está falando que a gente tem 220 mil reais só para poder pagar energia, água, luz, telefônica, aluguel, gestão de tráfego, profissional para assessoria. Exato. Entendeu? Então a gente tem aqui uma operação sadia no preço de custo. E outra, eu estava avaliando, você viu a casa que eu te mandei, que ela é quase 300 mil lá? É aquela casa ali que a gente está fazendo e é de 3 dormitórios. Entendeu? Dentro desse processo. E nada impede da gente abaixar ali, ó, no terreno. Aí, quando você começar a fazer barulho, as pessoas vão começar a falar, Lu, vende no meu loteamento, eu faço o terreno pra você não 70, eu faço 55. Entendeu? E aí você começa a ter uma margem. Outra coisa também importante é assim, como a gente é visionário, você vai querer ficar ganhando 50 mil, se você tiver uma imobiliária ótima lá que vende tudo pra você pra ganhar 15 mil por casa, você não pode ir pra outra operação e dar os 15 mil por casa e ficar com 35 de líquido? Terceirizar a venda para ela poder vender e aí fazer no outro campo. Vou te dar um exemplo, eu não estou com a operação levantada lá em registro, todos os custos daquelas plantas. O que me impede de colocar agora 2 mil reais na gestão de tráfego para registro, colocar uma margem de lucro de 100 mil reais por casa ali, meter anúncio para lá e pôr a Natália para atender? Eu tenho o custo levantado, eu posso ir ali fazer a forma e executar. Você entendeu? Então, tipo assim, eu posso colocar esses levantamentos, essas precisões, elas são importantes porque muitas vezes a 99% das empresas do Brasil, elas quebram porque ela não tem esse levantamento de custo operacional. Só esse custo operacional e esse levantamento, por exemplo, o que tem gente que preza? Eles prezam o custo da obra, eles vai prezar os 1.900 e pouquinho aí. Você viu que se eles não calcular o por fora dá 20 mil? Então só aí nessa assessoria, Lu, já vale um rio de dinheiro. O cara quebra só ali, ele fala, não, porque a casa gasta. Fala, irmão, por exemplo, teve um cara que eu conversei com ele, falei, amigo, mas e sua casa, você não vai somar o custo? A empresa? Ele falou, não. Falei, então desce um anjo da guarda lá e paga. Você entendeu? Então, tipo assim, essa é a precisão, esses são setores importantíssimos que têm que ser avaliados antes de qualquer operação. Você imagina que nós calculamos tudo, pensamos nas margens de erro, colocamos 5 mil de custo por casa. Por quê? Porque a gente precisa saber por quanto a gente tem que precificar. Se você precificar errado, você morre trabalhando e não chega em lugar nenhum. E aí, dentro dessa precificação, você viu que você tem margem para você poder terceirizar a obra, se você não quiser. Você pode ir lá, você pode pagar, já está pensado nisso. Você pode economizar nessa obra. Você pode contratar um pintor, por exemplo, igual eu tenho um aqui por 3,5, pôr ele para pintar a casa. Ao contrário de dar 3 mil por casa. Entendeu? Mas aí, será que a Lu está preparada para isso? Será que a Lu não quer terceirizar tudo? Se você perguntasse para mim, Alexandre, que momento que você está? Eu quero terceirizar tudo. Eu quero fazer um contrato com o CNPJ da empresa, ela pinta as casas e recebe. E olha que interessante, nós vamos operacionalizar essa casa dentro de, vamos errar, é para gastar uma semana. Vamos imaginar que a gente vai gastar 18 dias para fazer a primeira medição, certo? Com 18 dias a gente recebe uma medição da Caixa, que não tem nem vistoria, até 29%, que a gente podia pedir, mas a gente vai pedir mais do que isso, que a gente vai pedir metade dela, porque tecnicamente a casa está com 50% pronto, depois que concretou. A gente vai receber tipo 84 mil, fora o que a gente já pegou de entrada do cliente. Vamos imaginar que esse cliente deu só 16 mil de entrada, nós já está com 100. Nós já está com a casa garantida, com a execução garantida. Ou não necessariamente a gente precisa pensar dessa forma, a gente pode executar, pegar esses 84 mil e manejar, falar, agora eu vou tirar minha parte do lucro dessa casa, porque eu vou te ser bem franco, depois que tiver concretada, se o cara tiver dado 16, vir mais 84, dá 100 mil. Você toca tranquilamente com 50. Aí vai trabalhando. E se não sair dessa margem, não sair dessa casa, se não sair desse tamanho, é sem erro. Outra coisa, a gente vai monitorando os itens, a gente não está comprando os itens. Se o item subir, o que a gente faz? A gente sobe o item. E se vir uma guerra, nós anuncia para quem está vendendo bala ou para quem está cuidando os doentes. E se vir uma circunstância que o Minha Casa Minha Vida, da Caixa Econômica Federal, está sem dinheiro, nós financia agora pelo Itaú, porque o Itaú vai começar a trabalhar com a Minha Casa Minha Vida. E se chegar o momento da declaração do imposto de renda, nós faz ela. E se acabar o momento da declaração do imposto de renda, nós faz um MEI para a pessoa e faz um prolabore para ela. E se ele tiver com o nome sujo, nós faz um financiamento para ele, porque ele já está pagando o lote, chamado Programa Virada de Chave. Ele vai pagar a entrada e a documentação para poder construir daqui 2 anos. Isso, mas se daqui 2 anos o lote estiver mais caro, Alexandre, já está pensado isso no contrato. Alexandre, e se eu não quiser mexer com virada de chave, eu quiser ficar só nessa casa aqui? Pode ficar só nessa casa aqui. Alexandre, o que significa o virada de chave? Recorrência. Recorrência é em cima de recorrência. É interessante recorrência? Para quem é matemático, sim. Recorrência, nesse caso, o que pode acontecer? No virada de chave, eu tenho uma recorrência alta aqui. O que acontece? A maioria das pessoas para de pagar no meio do caminho. Aí, como eu já entreguei a planta e o projeto, eles não me cobram nada, não entra na justiça, não faz nada. Depois eles voltam, reparcelam e continuam pagando. O detalhe é que eles pagam 299 vezes, sei lá, vamos pensar, vendeu para 50 pessoas. Nós estamos falando aí em 15 mil reais por mês só de recorrência. Tem gente que odeia recorrência nessa característica. Não usa. Tem gente que vai peitar essa recorrência. Usa.
Cada um com uma característica. Tem regiões e regiões. Se fosse na Bahia nós fazer uma casa dessa, você ia ter que financiar tudo, ninguém tem nenhum real. Aí na sua região é diferente, aí todo mundo tem entrada. Então cada caso é um caso. No estado de São Paulo vão ter menos entrada para essa casa do que aí na sua região onde você está. As pessoas que vêm procurar vai ter entre 20, 15, um carro. Esses carros que a gente vai pegar, eles são tudo matematicamente calculados. É assim, ó, vamos supor, entrou um carro de 50 mil. Ele é lucro. Vale a pena pegar esse carro ou não vale a pena pegar esse carro? Né? Porque aí você tem um outro negócio que chama descarte. Eu faço assim, ó. Geralmente eu cobro mais 15 mil de documentação de papel, tá? Dessa casa, aqui na minha região. Mas eu posso falar pro cliente assim, ó. Eu pego a sua casa com documentação, ela vai sair 239, mais a documentação, ela tá dando 254. Eu pego o seu carro por 50 mil. Só que aí nesse caso aqui, eu tô tendo 15 mil que eu não vou ter de custo. Eu crio essa matemática. Ou eu crio, por exemplo, agora, vou te dar outra ideia. A Natália acabou de vir com a cliente aqui e olha só, a Natália, ela é corretora, mas ela nem percebeu. Ela falou assim, ô, uma cliente quer dar um lote aqui de 90 mil, ela disse que não abaixa o lote de 90 mil de jeito nenhum. E você vai pegar esse lote? Só que tem que pagar a documentação dela. Olha o cálculo que eu fiz, Lu. Eu quero nem saber quanto custa o lote dela, porque eu sei que é entre 70, 80 e 90 mil. Mas olha que cálculo que eu fiz. Eu fiz 42 metros quadrados vezes o que eu gasto para fazer essa casa. Eu gasto para fazer essa casa lá 2.750. Então dá 115.550 para me fazer a casa dela, certo? Aí eu tenho que fazer uma varanda que gasta mais 5 mil. Então dá 120.500. Mais um lote que eu preciso comprar para ela, que é um lote de 60 mil reais. Dá 180.500. Mas eu vou... Eu sou meio documento que eu falei que eu ia gastar aqui ou não? Deixa eu refazer para me ver. 42 vezes 2.750 mais 60 mil mais a varanda mais 10. 1, 2, 3. 190 mil menos 168 que o banco está aprovando menos 11 que ela tem de FGTS. Ela não sabe, mas o lote dela está saindo para mim por 11.500. Por quê? Porque eu calculei todo o custo da casa, tudo que eu vou gastar e estou pegando o lote ali por 11.500. Aí o que eu faço? Faço um anúncio de terreno de construção lá para onde tem esse lote. E se vir um cliente de 210 mil, eu encaixo lá para ele. Entendeu? E aí, eu vou te dar um exemplo. Sabe essas casas, por exemplo, igual dessa casa aqui, dessa mulher? Às vezes eu nem faço essa casa, Lu. Tipo, tem um monte de gente. Por exemplo, tem um cara que eu vou assinar um crédito agora. Já assinei um crédito agora em Viradouro. E esse cara é engenheiro. Ele me implora para pegar as casas comigo. Ele faz a casa para mim por 2,5 e me entrega pronto. Aí você pergunta para mim, como é que ele vai fazer essa casa? Com o recurso dele, sem cheque do meu cliente, toda a medição que ele faz, eu recebo, tiro uma fatia que é minha, porque essa casa foi financiada e o cara não deu entrada, e eu passo proporcional para ele ao que ele executou. Sem eu precisar executar ela, terceirizando a execução da obra. Entendeu? E aí essa terceirização de execução da obra é assim, ele vai lá e vai fazer a casa até o respaldo, certo? Aí o meu engenheiro, que é o Rafael, vai lá, confirma se está tudo ok. A Caixa vai lá, confirma se está tudo ok. E a Caixa manda o dinheiro na minha conta para eu poder repassar para ele. Entendeu? Então são esses os procedimentos em que a gente tocaria o barco. Por exemplo, igual registro. Não tenho ninguém lá em registro. Eu vou pegar, porque eu já tenho o custo levantado das plantas e dos projetos, vou fazer um anúncio. O que vai acontecer? Mesmo sem eu ter ninguém lá em registro para atender, eu vendo. Assim como eu vendia aí em Ponta Porã. Eu fico colocando entrega de chave, assinatura de contrato, depoimento, visita de obra e fico colocando o projeto que a gente faz da casa, pelo valor. As pessoas vão entrar em contato conosco, nós vamos atender, aprovar o crédito e construir. Porque eu tenho o projeto 3D, a planta, o custo operacional levantado. Quanto eu posso, por exemplo, lá você viu que eu coloquei 12 mil de comissão por venda do sobrado? Eu tenho o custo operacional liberado disso. O problema é que, se eu tivesse um escritório lá, com uma pessoa gravando vídeo em todos os loteamentos, seria outra pegada. Aumenta o nível de credibilidade e aumenta o nível. Já pensou se eu tenho uma Carol lá em registro, que você conversou com ela, num escritório de 150 metros quadrados, passando na televisão, entrega de chave, assinatura de contrato e a casa que nós estamos construindo? Na televisão, e a Carol gravando em tudo quanto é lugar, aí você vai ver o que é documento que eu pego. Por exemplo, a Carol na hora do jogo tava fazendo videoconferência com ela aqui, com o cliente, para construir, porque ela não para de falar. Você entendeu? Então é isso que eu procuro. Tipo, eu preciso de uma Carol também, lá na cidade tal, do fulano na outra cidade, e assim por diante. Então aí eu levanto os custos operacionais do processo, e com o custo operacional do negócio muito bem calibrado, cara, muito difícil, não tem como dar errado. A não ser que a pessoa pegue o dinheiro e sai fazendo loucura. E o mercado inteiro, ele está num caminho assim, ó, ele quer Jerique da Caixa, ele quer esperar sair o Grapoab, ele quer esperar o loteamento cair. O que acontece? Chega um momento que você flutua sem caixa.
Porque demora demais esse processo documental. E as pessoas não sabem, eles não acreditam. Por exemplo, eu não sei se você viu a última do Pablo Marçal, ele falou assim, irmão, tem gente fazendo 100 casas para depois vender. Eu faço só duas, eu estou entregando 180 casas que eu vendi antes de vender. Ele falou, agora eu não estou fazendo nem as duas, eu estou fazendo só um banner. E colocando lá, e mostrando o outdoor dele. É o que o Pablo Marçal está tentando contar para as pessoas, é o que eu já venho fazendo. Entendeu? E é isso aí. Se você ir criando uma característica de depoimento, entrega, assinatura de contrato, visita job, você ter mais acerto do que eu, você vai obter credibilidade. As pessoas vão apostar em você. Por exemplo, você sabe por que as pessoas vão apostar, principalmente na União? Porque esse mercado de execução de casa, primeiro que a maioria dos municípios não conta com uma construtora. Segundo, que em grande parte do processo, quem pode executar uma casa para quem já tem lote, geralmente é um pedreiro, cara. E esse pedreiro, ele é o cara que mais erra. Ele é o cara que chega e fala, ó, o dinheiro não deu, ó, não vou conseguir acabar. Esse cara, ele é nota zero nesse processo. Então, esse campo de trabalho, ele é um campo escasso de profissional qualificado. Vamos supor, vou fazer um prédio. Quantas empresas uniformes de prédio tem no Brasil? Inúmeras, inúmeras fazem muito bem feito isso. Vamos fazer agora uma casa, 3 mil casas num lugar só. Você tem a Pacaembu, por exemplo, e várias outras, a Tenda, que faz 3 mil casas num lugar só, impecavelmente. Mas é que atende quem já comprou o lote, tem quantas? Porque essa pessoa que já comprou o lote, ela não quer comprar nem uma casa nova, nem uma casa usada. Ela está pagando o aluguel e já paga o terreno dela faz 3 anos. Ela quer construir no terreno dela. Qual empresa está atendendo esse público? Só o pedreiro e mal atendido. Não entregando, não resolvendo, não sabendo financiar, não sabendo levantar o custo operacional, não conseguindo chegar no êxito, não conseguindo fluir dentro desse processo. Entendeu? E é aí que nós entramos. Então é esse público em específico que a gente atende e é essa característica no específico que nós atende. E o que é mais legal? O povo vai acordando para esse processo que existe de 2013 para cá. Esse processo tem um monte de gente que nem sabe. Tem gente que na hora que souber disso vai falar, não acredito que eu estava... Por exemplo, eu conversei com um cara agora que ele é lá do Espírito Santo. A intenção dele era fazer 64 casas para deixar parada. Para depois vender. Eu falei, amigo, faz uma só. Mostra ela, a gente vende as outras. Entendeu? Então aí você vai vendendo. E outra, ele já tem gente que já comprou lote lá. Ou seja, vai vender e vai estar. E nem todo mundo que comprou lote deve o lote por inteiro. Teve gente que comprou lote em 10 pagamentos, teve gente que comprou lote em 24 pagamentos, teve gente que deu 50 mil de entrada e parcelou o restante. É igual nós vamos atender Cidrolândia. O Marcos de Cidrolândia veio para comprar no bairro A. Nós atende. O Marcos do bairro C veio para comprar com nós atende. O Marcos do bairro D, nós atende. O Marcos do bairro A deve 70 mil do lote. O Marcos do bairro C paga o lote há 5 anos, só deve 15 mil do lote. Nós atende. Né? E aí, por que esse povo vai comprar essa casa com 3 dormitórios, sala, cozinha, banheiro e lavanderia? Porque, Lu, eu não preciso de 3 dormitórios. Beleza, um desses dormitórios você faz cozinha, aí você deixa essa sala grandona aqui. Lu, deixa eu te falar um negócio pra você. Eu preciso da minha casa. Porque eu pago 1.000 de aluguel e 1.000 de energia. 1.000 de aluguel e 1.000 de um terreno. Se eu comprar essa casa aqui, eu vou pagar 938 de parcela da minha casa. Depois eu amplio, depois eu faço uma varanda, depois eu faço isso. Eu preciso primeiro sair dessa incógnita que eu tô. Eu tenho um lote e pago aluguel. Aí nós vendemos essas casas em Cidrolândia. Foi lá, fez o fleirão, tudo. Entrou 8 vendas de imediato. Nessas 8 vendas, entrou tecnicamente aí de dinheiro 200 mil reais. Um exemplo, dá dando 20 e poucos mil por cada um. Nós compramos um lote parcelado, Lu, e faz uma casa modelo que vai gastar uns 60 mil. Por que vai gastar 60 mil se você falou que fica 118, Alexandre? Porque um quer dar o concreto, porque a empresa do telhado vai dar o primeiro telhado, porque a empresa de louça vai te dar a primeira louça. Aí a gente compra um lote parcelado e faz essa casa modelo. Fez essa casa modelo, você está começando a desprender dessa operação. Por quê? Porque aí nós faz um coquetel nessa casa modelo, põe todo mundo que é dali do próprio comércio local para revender essa casa. Ou até regional, porque eu vi que o cara que vende Cidrolândia, ele vende também Maracaju. A gente põe essa galera para cadastrar ali e põe o fiscal, porque o fiscal tem que ser um olho nosso, porque senão daqui a pouco o que acontece? Esses caras aproveitam, vou te dar um exemplo. Você vai lá e faz uma casa modelo, aí você faz um mega feirão, e aí os caras vai lá e deixa 20 carros. 20 carros. Aí o cara falou, ok, deixou os carros, a luta lá, tudo certo. Aí você vai e deixa uma chave com eles, para poder mostrar a casa modelo. Só que você foi embora, você voltou para Campo Grande. Aí chega um querendo dar um Honda Civic, o corretor fala, nossa, eu vou mostrar essa casa como casa modelo, e vou falar que eu construo para eles. Né? Ele mostra a casa e fala, não, minha empresa é parceira da União, tô mostrando a casa para você, nós vamos construir, dá o carro para mim, porque todos eles vão crescer os olhos, viu? Se não ficar de olho, eles usam a casa modelo e vendem por fora. Exatamente. E a minha ideia de terceirizar todos os cenários de execução, ela é uma ideia possível, principalmente com a casa modelo. É possível com a casa modelo nós terceirizarmos
Ou não, se a gente tiver muita execução de obra também aí, com as próprias obras a gente consegue terceirizar as execuções, porque a gente começa a mostrar as obras, como eu faço na alvenaria aqui, a gente terceiriza as obras e tecnicamente a pessoa vai lá mostrar as obras para poder conhecer. Mas eu acho a casa modelo muito válida porque nela a gente pode dar a amplitude, por exemplo, a pessoa questiona, nossa, mas a sala e a cozinha achei pequena. Não, mas aí você só tem 2 filhos, um filho, você usa um quarto desse, o outro você faz a cozinha. O cara, é mesmo, então vou fazer a cozinha aqui, aí você não põe esse balcãozinho aqui no meio e a sala fica grande, Então aí você vai, a casa modelo é legal, você coloca um monte de espelho nela, né? Fica um negócio amplo. É isso, então é esse o caminho que eu estou construindo para que a gente possa fazer esse processo. E é muito interessante porque se a gente cria uma operação dessa aí numa cidade, ela começa a rodar sem você, aí é hora de passar para outro campo. Entendeu? Por exemplo, essa operação eu já fiz o teste nela mesmo sem casa modelo. Eu já vendi aí na região mais para baixo de você sem ter nada. Por exemplo, vou fazer um teste, vou colocar uns anúncios para registro, sabendo os custos operacionais de lá, daqueles próprios projetos que eu criei. Então aí teria que ser um franqueado. No meu caso, por exemplo, se eu fizer isso, eu vou fazer para pegar digital. A pessoa me vira, por exemplo, entrou um menino aqui agora, e ele começou a pegar as entregas de chave, assinatura de contrato, depoimento, visita de obra, chama Rodrigo. Ele é de uma região de São Roque, desses lugares próximos de São Roque. Já começou a vir 4 fichas daqui que eu tive que achar um caixa aqui para colocar lá. Essas pessoas lá em São Roque, nós nunca pisou lá. Lá não tem nenhuma mesa, nenhuma cadeira da União, não tem nada. Entendeu? Então, por exemplo, o Ricardo está no levantamento de custo operacional dessa região, porque a gente agora já está passando 4 fichas lá sem ter nada lá. E provavelmente, tecnicamente, a gente provavelmente vai ter o quê? Uma imobiliária parceira para ajudar na escolha do lote. Por exemplo, estou com um crédito aprovado lá que eu preciso de um lote até 80 mil. Aí eu estou vendo uma imobiliária para poder fazer isso. É de uma cliente, chama Larissa. E aí, o que acontece? No meu caso, eu só passo a ter um escritório ou uma frente de característica a partir do momento em que vender uma franquia, que aí esse profissional monta isso. Aí o que acontece? Junta esse peso e essa equação matemática nossa com o escritório, né? E aí forma um processo de venda mais amplo, aí depois forma a condição da casa modelo e assim por diante. Entendeu? Mas antes disso, também dou conta de atacar dessa forma que você está vendo. Por exemplo, as minhas franquias que eu vendi até hoje, meia dúzia de pessoas vieram aqui, a maioria assinava digital. A maioria não vieram aqui na empresa, entendeu? Então, a mesma coisa é casa. Se você tiver um escopo muito bem feito na internet, você vende sem ter nada. Vou te dar um exemplo. Você vai começar, se a gente começar, você vai começar a anunciar lá em Cidrolândia. Você não vai ter nada lá em Cidrolândia, mas já vai começar a vir documento para você poder aprovar crédito. Na hora que começarem a ver lá em Cidrolândia os anúncios, já começa a te mandar RG, CPF, certidão de estado civil. No mais tardar em 90 dias já tem obra rodando. Mas foi muito bem pensado esse processo. Eu tô chegando, acho que eu tô. Sabe quando você pensa? Eu tô pensando assim, eu acho que eu tô chegando no eixo do terreno em construção. É esse o caminho, é esse levantamento. Por exemplo, olha que legal, em Ribas do Rio Pardo não dá para vender pelo mesmo valor se quiser ganhar 50 mil. Em Ribas é mais caro. Entendeu? E muitas vezes a pessoa vai achar que por estar próximo não é mais caro, vai querer vender. Então, esse negócio de você estar devidamente levantado no custo, esse negócio de você ter evidenciado e vivenciado, criado um contrato onde você trava tudo. O contrato também com o cliente é importantíssimo. Então, hoje eu considero que eu tenho, por exemplo, eu tenho definido que é forma, eu tenho definido um contrato, um contrato meu que eu considero hoje topíssimo, topíssimo, o melhor contrato de técnico de construção do Brasil. Eu tenho uma mídia criando uma marca já com evidência nacional, com um monte de gente procurando e aliando esse processo de querer entender, de ser parceiro, de como funciona. Eu tenho definido que eu vou trabalhar com 2, 3 tamanhos de casa. Eu vou precisar a necessidade do brasileiro, a característica, o custo operacional sempre, a mudança de venda para o público de venda certo, né? Vou continuar mantendo entregas, assinaturas, depoimentos, visitas de obra e mostrando o produto, falando sobre o produto, como comprar o produto. Então, já tem muita coisa muito bem alinhada, definida, documentada, e dentro desse processo eu vou atender uma modalidade carente de profissional qualificado, com uma característica que poucos conhecem, que o mercado imobiliário, a maioria é velho, em termos de psicológico, então eles estão sempre nessa de querer fazer jerique, de querer levantar dinheiro com o banco, até porque se nós levantar dinheiro com o banco, nós temos que declarar tudo. Como nós estamos fazendo fins próprios para os clientes, eles é que têm que declarar, nós não tem nada com isso. Nós pode tirar as notas de custo e outra, nós pode fazer 2 empresas, uma para tirar nota para a própria empresa nossa, para a gente pagar menos custos, que eu também já tenho isso totalmente pensado com o setor já de contabilidade. Lu, o seu tá fechado. Claro, pra você ter uma ideia, Lu, se você pegar a empreita que eu calculei, tipo lá na empreita deve estar falando, deve não, fala o preço da janela. Se a gente for, a gente colocou o preço da janela que está na empreita, mas se você for comprar em grande quantidade na fábrica, isso sai muito mais barato. Tudo isso que eu tô falando foi calculado também. Gente, tá muito baixo o volume de vocês. Ah, isso, vai modelando.
Na verdade, esses parceiros, Marcos, eu já faço assim, ó. Vamos supor, a gente vai começar essas obras, vai começar os trabalhos aí, assinou o contrato. Você pode ser um parceiro da Construtora União se você trabalha com telhados completos para casas de 50 metros quadrados. Entre em contato conosco, cadastre sua empresa. Você que é uma fábrica, eu posso até falar assim, ó, eu já sei que você é uma fábrica que fabrica pisos, né, para área residência, porque eu ponho só para ir para a fábrica, eu posso já falar direto, porque só vai para essa pessoa, entendeu? Eu já sei que você é uma fábrica que constrói ou fabrica pisos para área residências, a Construtora União quer cadastrar você como um parceiro modelo, você pode entrar em contato conosco, cadastrar sua empresa. Porque, na verdade, por exemplo, ó, é um cara de piso, uma empresa de piso, tá, uma fábrica, uma empresa de acabamento, que vai ter todo o acabamento, que é muito simples, uma casinha dessa de 50 metros, vai o quê? Uma pia de 180, 200 real, vai um vaso de 130 real, 4 torneiras de 50 real, que mais que vai? Outra cuba de 250 real no máximo, entendeu? O acabamento dessa casa é ridículo, é tipo assim, ó, olha o acabamento dessa casa, 5 torneiras, dá 50 real cada torneira se você comprar direto da fábrica, tá? 250 real de torneira, uma pia de mármore sintético, você pode olhar na internet, você acha uma por 200 real linda, um vaso, nós vamos comprar vários vasos, a gente vendeu 30 casas, um vaso não sai mais que 180 real. Então tá, aí vamos colocar uma cuba, né, uma cuba de banheiro, mais 200 real. Dá R$ 1.000 o acabamento dessa casa. Fora o piso, aí o piso, vamos supor, sei lá, o piso tá 40 reais, 40 vezes 48 metros. O piso dá 1.920. Aí nós vamos comprar as portas e as janelas, tá? Essas portas e janelas, tipo assim, uma casa dessa vai ter 1, 2, 3, 4... 5 portas. 5 portas e 1, 2, 3, 4 janelas. 5 portas e 4 janelas, 9. 9 vezes 350. 3.150 compra todas as portas e as janelas. Direto uma fábrica. Essa empresa, esse kit já vem pronto de uma casa assim, ó. Já vai entregar lá de uma casa, entendeu? Aí o kit elétrico e kit hidráulico para a forma também vem pronto. Você compra pronto, uma empresa fornece isso prontinho para colocar lá. Aí tem uma empresa que é a empresa de malha, uma empresa de concreto. Então a gente tem uma empresa de malha, uma de concreto, a do telhado inteiro e a do acabamento. Aí vem só uma empresa parceira nossa para poder colocar o cara sentar o piso e colocar as torneiras, as portas, os negócios, acabou a casa, não tem mais nada pra fazer. Tem, mas... Entendeu? Então a gente já vai ter essas parceiras já cadastradas. Então é assim que funciona o processo. Fica tranquila, avalie aí com paciência. Eu te mandei os custos operacionais porque eu acho muito legal levar essas informações, fazer esses cálculos. Eu gosto muito da matemática, então é isso que eu queria trazer para vocês, é fazer esse processo. E quando eu vou fazer algo em alguma cidade, eu faço geralmente isso que você está vendo aí. Levanto tudo, o operacional, o custo, calculo e põe. Por exemplo, eu tenho uma operação pronta, se eu quiser fazer agora para registro. Eu tenho projeto 3D, planta, tenho custo operacional, eu posso anunciar. E ainda posso vender os lotes, o Alexandre ser meu corretor de lote lá. O Alexandre precisa de um lote em tal lugar. É só eu pegar a minha página, colocar gestão de tráfego, impulsionar para lá entrega de chaves, assinatura de contrato, depoimento, visita de obra e os 2 modelos de planta que eu já fiz. Não, a página geralmente é de vocês. Vocês vão ter uma página completa, tanto a página, como o Instagram, como o TikTok, como tudo. Você tem tudo isso. E todos os vídeos nossos são feitos com o seu contato também para você poder fazer. Você vai ter já de cara, na hora que você inicia, uma página completa com entrega de chaves, assinatura de contrato, depoimento, visita de obra, artista. Você já começa com esse escopo. E mais um anúncio da cidade. Construtora União Cidrolândia. Construtora União Cidrolândia. Você é o gerenciador dela, você tem acesso a tudo. Você que responde aos seus clientes, por isso que a gente falou que precisa ter um número de contato. Você que responde todos os seus clientes, você tem acesso a tudo. Você já vai acessar os seus comentários, tudo isso, tudo você vai estar lá como gerenciador. O que eu digo para vocês é o seguinte, gente, tem coisas que são óbvias. Imagina só, nós estamos falando de organização, nós estamos falando de levantar custo operacional antes, nós estamos calculando tudo antes, até os custos com engenharia, arquitetura. Eu acredito que tem coisas e coisas que a gente tem, é fácil de fazer uma avaliação. Ninguém está falando, vamos fazer um anúncio, depois nós vê. Ninguém está falando um negócio que assim, não, isso aí depois nós conseguimos mais barato. Nós estamos trabalhando pelo caminho certo, entendeu? Esse cálculo aí, ele é certo. Não é uma coisa por rumo. Se fosse uma coisa que tivesse interessado só em pegar dinheiro dos outros, não estaria começando por esse caminho que a gente está fazendo, entendeu? De levantar custo, de ver as informações, de pautar tudo isso. Olha só, para você ter noção, lá do Alexandre. Não se faz uma planta de graça, não se faz um 3D de graça, não se faz um levantamento de custo operacional desse de graça. Então, o que é isso? Isso é uma prova de que eu estou fazendo algo para dar certo, né? Por exemplo, a Bruna não trabalha de graça. Para a Bruna ir lá
naquela cidade que ela foi lá, tecnicamente tem um custo de quase R$ 2.000. Então, isso que eu estou fazendo é porque eu realmente calculei, eu calculo, eu prezo. Exemplo, por que a pessoa começa comigo? Começa comigo porque eu já calculei o custo da obra, o custo fora da obra, como é que a gente vende, eu já vou entregar o contrato certo, a entrega da chave, a assinatura do contrato, o depoimento, a visita de obra, a PCI que tem que ser montada, a PLS, a STPO, o sistema que tem que ser montado para você acompanhar as vendas, que é o sistema Matrix e Mirahard, que você tem um acompanho completo, tudo que os seus corretores estão cadastrando ou não. O seu corretor tem ciência que se ele cadastrou um cliente primeiro, se outro for cadastrar o mesmo cliente, tem que ter comunicação com ele. Então tem tudo isso. O seu corretor tem um acesso a todas as empreitas, a todo o passo a passo de documentação, a vídeos de como usar o sistema, vídeos de como atender um cliente dentro desse sistema, que tecnicamente, se ele for fazer, ele teria que construir tudo isso do zero.